Bom dia, alunos. A gente vai dar continuidade, então, à nossa matéria. Na semana passada, eu continuei falando sobre a questão do ponto, que traz no livro de vocês. A gente falou um pouco sobre o pontilismo. Nesse capítulo que a gente vai entrar agora, a gente está entrando no capítulo 2 do livro, a gente fala sobre a linha. Então, a gente vai falar sobre como que a linha é importante, né? É um dos elementos mais importantes na arte. Então, a gente tem aqui uma definição sobre linha que tem no livro de vocês, que ele diz que a linha é um rastro que o ponto deixa quando se desloca no espaço. E eu trouxe alguns exemplos para a gente ter uma ideia dessa importância, né, da linha na arte. Então, falando um pouco sobre o esboço, sobre... Da mesma forma como eu falei sobre o ponto de fuga, quando a gente estava falando sobre o ponto, eu vou trazer um pouquinho, falar um pouco sobre sobre a importância do esboço. E o esboço nada mais é do que as primeiras linhas de um desenho. Então, da mesma forma que a gente fez aquele estudo de perspectiva em sala de aula, que a gente fez aqueles desenhos, né, para aquelas primeiras linhas para poder botar os objetos e fazer a profundidade da sala que a gente desenhou. Aqui eu trago um exemplo de como é feito o desenho do corpo humano, por exemplo. Então, a gente começa com as primeiras linhas principais, a gente faz uma linha para poder determinar aonde é o centro, outra para saber onde que vai ser o ombro, a mesma coisa para fazer o rosto, né? Que a gente tem essa divisão para poder fazer a simetria, né? Do rosto, que não é simétrico, mas assim, para a gente ter a gente chama de linha guia, para a gente saber aonde vai botar cada elemento. Um outro exemplo aqui é esse das mãos, e eu quis trazer porque essa primeira imagem, ela é uma imagem recente que eu peguei na internet para estudo mesmo de desenho. Então, a gente tem como é feita a mão, né? A mão é uma coisa que é muito difícil de se desenhar. Então, a gente tem tem vários estudos, assim, que a gente acha na internet para se desenhar a mão, para desenvolver essa técnica quem gosta de desenhar. Porque mesmo para quem gosta, é muito difícil. Então, assim, a gente tem essas primeiras... A gente vê ali em cima, né? Primeiro com as primeiras linhas base. As primeiras linhas de base. Depois a gente vai acrescentando alguns detalhes para saber onde que vai entrar cada dedo. E depois começa a acrescentar estudar, né? Para acrescentar os detalhes anatômicos, né? Da mão. Já essa segunda imagem, essa imagem aqui do lado, que ela tá mais escura... Ela é uma foto que eu tirei de um livro meu que traz uns esboços do Leonardo da Vinci. Então, assim, essa importância da linha, né, e do esboço é desde sempre. O Leonardo da Vinci, caso vocês não estejam ligando o nome à pessoa, é o que pintou a Mona Lisa. Então, assim, ele é de uma época, é de uma fase, né, da arte que se valorizava muito o estudo. Então, ele estudava muito. A gente tem muitos registros dos cadernos de estudo dele. E ele estudava várias coisas. Ele também era inventor. Ele estudava astronomia, ele estudava anatomia. Estudar anatomia ajudava ele, né, a se guiar também na arte para poder fazer os desenhos da forma mais realista possível, porque isso era uma característica do movimento artístico da época do Leonardo da Vinci, o realismo. Então, ele estudava muito anatomia. Quando eu falo estudava anatomia, eu quero dizer literalmente, ele gostava de secar corpos de cadáver para poder saber como que eram os órgãos e como que era cada músculo, porque isso ajudava ele na hora de desenhar, saber o que tem, né, por dentro do corpo ajudava ele a desenhar a superfície, desenhar, né, o corpo da forma mais realista possível na época. Então, ele tem vários estudos também, estudos como eu mostrei esse aqui da mão, a gente vê que são vários, esse aqui já está bem detalhado, mas são esboços, tem as primeiras linhas, dá para ver que isso foi feito e refeito até chegar nesse ponto. Não foi algo que ele pegou e falou, eu vou fazer aqui em 2 minutos.
Claro que ele já era um artista muito renomado, muito desenvolvido, com a técnica muito desenvolvida, então não vai se comparar ao que eu faço, por exemplo. Mas ele tem essa importância do estudo, né? E a importância da linha, que ela vai servir de guia para se fazer os elementos do desenho. Uma outra questão que eu vou trazer para vocês, que está no livro também, vocês podem olhar, tá lá no capítulo. Como a gente, quando estava falando do ponto, a gente falou sobre o pontilismo, agora a gente vai falar sobre o grafismo. Pontilismo, vocês lembram, né? Era uma arte que ela era feita só com pontos. Então, o preenchimento, né, da imagem e das figuras que estavam sendo desenhadas eram através de pontos colados um no outro para fazer o preenchimento, para criar aquela imagem. No grafismo, a gente vai valorizar as linhas. Então, assim, tem outras formas também, como vocês podem ver nesses exemplos, né? E tá na definição também que tá no livro de vocês, que o grafismo é a arte que valoriza as formas, as cores e os detalhes. Esse exemplo que eu trouxe para vocês exemplos que são preto e branco, então a gente não tem muito essa questão da cor, mas dá pra gente ver como é a importância, né, do detalhe nesse tipo de arte. E é um estudo também de várias formas de você poder usar a linha para criar uma imagem, para criar um desenho. Eu trouxe esses exemplos para vocês, que são trabalhos que eu fiz na faculdade. A gente tinha aula de desenho quando eu estava na faculdade, e a gente fez esse trabalho que tinha essa relação com o grafismo. O que a gente fazia? Qual era o exercício, né, desse dia? A gente estava exercitando o esboço, exercitando o desenho de observação. Então, num primeiro momento, a gente fazia um desenho como nesse da primeira imagem, do nosso colega que estivesse à nossa frente. Então, eu desenhei essa minha colega de classe. Claro que isso daí já é finalizado. Teve outras coisas que eu apaguei depois. Mas que a gente fez, assim... A gente ficou durante a manhã inteira fazendo esses desenhos. Então, a gente primeiro fazia esse desenho, a gente fez o estudo de observação. Então, primeiro aprender a desenhar as linhas principais do desenho, como eu mostrei, né, aqui no começo. Quando eu falo linhas principais, eu tô falando dessas aqui, dessas primeiras, que são as linhas de base. Então, a gente fez esse estudo para poder desenvolver, né, essa técnica de fazer as linhas de base. E depois a gente fez um outro que era preencher esses desenhos com linhas menores para fazer esse grafismo. A gente fez de duas formas. Esse daqui foi o primeiro, acho que esse foi o primeiro que eu fiz. A gente pegou esse desenho pronto, então esse primeiro desenho pronto que eu fiz, né, de observação. Coloquei uma folha vegetal por cima, que é essa folha transparente, não sei se todo mundo tá lembrando o que é, aquela folha que ela tem uma transparência. Coloquei por cima, e aí eu conseguia ver o desenho que tá embaixo. Você vê que essa imagem do meio, ela tá desencontrada, né? Eu coloquei um pouquinho mais pra cima, mas quando eu coloquei certinho. E aí eu fiz as linhas, nesse eu usei até canetas coloridas pra fazer as linhas, pra preencher o desenho. E aí depois eu separei, né, os dois. Então eu fiquei com o primeiro, que é o esboço de observação, e o segundo, que é o grafismo colorido. Esse daqui a gente já fez direto na folha, então eu fiz assim os primeiros contornos dos meus colegas e depois eu preenchi esses contornos com essas linhazinhas. Você vê aqui no detalhe do cabelo que tem algumas linhas curvas, né? Que essa menina ela tinha o cabelo crespo, né? Cacheado. Então eu fiz as linhas mais curvas para fazer o cabelo dela. Fiz algumas linhas que eu fiz no rosto, eu tentei fazer algumas que remetessem às feições do rosto. Então, aonde terminava o cabelo, eu mudava a direção da linha. Aonde tinha o nariz, eu fazia a linha para outra direção. E aqui também para fazer os óculos, né? Por exemplo, eu fiz nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, eu fiz os óculos de outra cor.
E nesse daqui eu já fiz só mudando a direção da linha, para poder fazer esse efeito de você conseguir perceber que tem os óculos ali. Outro exemplo de grafismo que a gente tem na arte indígena. Aqui a gente vê esse exemplo, né, que é na pintura corporal, que é uma pintura muito importante. Então, assim, ela tem todo um significado para a cultura, não é só um estudo, como eu comentei, tipo, esses aqui que eu estava fazendo eram só um estudo. Aqui, na arte indígena, no grafismo indígena, ele tem um significado, ele tem uma importância, uma força muito importante para a cultura desse povo. A gente tem esse exemplo aqui, que essa senhora já fazendo, né, esse desenho, como eles usam pigmentos naturais para fazer, é tudo feito de uma forma... É muito bonito de ver, né? As pinturas é feito com muito cuidado, tem muita precisão, porque você fazer essas linhas, assim, ainda mais com tinta, ela requer muita técnica, porque não é fácil, a gente treme, sabe essas pessoas que falam, mas eu desenho torto até com régua. Então, não é fácil mesmo fazer linhas retas, e esse conhecimento indígena, ele já é de muito tempo, né? É algo ancestral, assim. Então, é muito forte da tradição e da cultura deles que eles façam isso mantenham, né, esse costume, esse traço da cultura. Na fotografia, a gente tem o grafismo também, a gente pode observar que é meio que se utilizando do ângulo que o fotógrafo escolhe para fotografar, o que ele está escolhendo para fotografar. Então, assim, a escolha, eu acho que é exatamente isso. Na questão da fotografia, o importante é o ângulo. Então, assim, o que o artista escolhe fotografar? Ele quer fotografar um prédio, então ele não vai fotografar ele não quer fotografar esse prédio, mas ele quer destacar essas linhas, então ele não vai fotografar de longe, né? De uma forma muito ampla. Ele focaliza nas linhas da arquitetura para poder fotografar. Esse exemplo que tem no livro de vocês, que eu tirei até a foto do livro, porque eu não achei ele na internet, é uma outra forma. Aqui, por exemplo, ele escolheu um ângulo em que a luz do sol batia e fazia essas linhas na parede por causa das vigas que tem no telhado, tem no teto. Então, essas vigas parece meio verde, assim, é que estão fazendo essas linhas pretas na parede laranja. Esse efeito é feito pela sombra. Eu vou deixar essa atividade para vocês na página 12, 13 e 14. Na semana que vem eu coloco lá a correção. Qualquer dúvida é só me procurar lá no aplicativo, que eu vou responder assim que eu puder. E façam os exercícios, não deixem de fazer os exercícios, tá? Então, na semana que vem eu vou botar a correção desse e vou dar continuidade com a matéria.